Gente, vamos começar a nossa live, o seu lugar no mundo. Mais uma para a gente falar sobre oportunidades, sobre mercado de trabalho. E o tema da live hoje é candidatura espontânea, artista, ator, você sabe se apresentar ao mercado? Posso dizer que esse é o tema top 5 nas mentorias. Muita gente tem paniquinho desse momento. Vamos falar de um assunto polêmico pra caramba. Bárbara de Malhação, Semoá. Vamos falar de um assunto muito polêmico, de um assunto que eu acho que é mais um mimimi, na maioria das vezes. Não vou dizer que não é infundado, embasado. Acontece muito, acontece com mais frequência do que a gente gostaria. De receber um não redondo, ou de ficar no cri, 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 cri. Sabe o que é o cri, cri? Quando eu falo alguma coisa para você e você fica no mute, né? Aquele e-mail que você envia e não tem resposta. Passa uma eternidade e você não sabe sequer se a pessoa abriu o seu e-mail, né? Se bem que isso a gente já tem como contornar, se a gente vai falando de candidatura espontânea, partilha de link, dá mais ou menos para monitorar as visualizações, dá mais ou menos para saber, dependendo da forma como você envia o seu material, se o download foi feito. Acho que é importante a gente pensar aqui em estratégias que baixem o nosso nível de ansiedade nesse momento. Fica quietinho aí, mas fica quietinho pensando. Eu acho que você já viveu muito esse momento como produtor e como a galera da música também sofre isso, né? Quando a gente tem aí um projeto novo, quer partilhar uma música nova e manda para o produtor e o cara nada, né? Aquele silêncio absoluto do outro lado. Como é que vocês lidam com isso? Então, minha pergunta para vocês, na verdade, é: você tem medo do quê nesse processo de candidatura espontânea? Está confortável em fazer isso? Está consciente que é um direito seu como profissional dar a conhecer o seu trabalho? O que de fato te incomoda nesse processo? A menos que você faça parte de um seleto grupo que desceu para esse planeta com alguma estrelinha, com algum superpoder, você não vai escapar por muito tempo desse momento de candidatura espontânea, não é? A vida do artista é entre projetos também. A gente raramente trabalha com contrato, quer dizer, poucos trabalham com contratos tão longos, não é? A gente começa um projeto e termina um projeto. E entre esse projeto e o projeto seguinte, existe um intervalo de tempo, que ou você usa para descansar, ou você usa para se reciclar, e às vezes até para provocar o mercado novamente. E nesse momento de provocação, pode ser que seja necessário, se você não tem um agente, né, vamos falar isso mais lá para frente, importantíssimo dizer, não cruzar essa comunicação. Os agentes costumam ficar muito chateados com atores que fazem isso, e isso é super comum nos mais ansiosos e naqueles que estão começando a carreira, né? Então, para essa turma que reclama muito, que ainda não tem um agente, para você que está recém-formado no mercado, saidinho da escola de teatro, com seu diploma na mão, com seu DRT sindicalizado. Em Portugal não precisa de DRT para trabalhar, mas aqui a gente tem o DRT e quer correr para o abraço, né? Então, assim, o momento de fazer isso, o momento de fazer a candidatura espontânea, o momento de contactar produtores de elenco, é um momento em que você está solteiro, que você ainda não tem um agente te representando. Porque costuma dar ruim quando o ator intercepta essa comunicação de agente e produtores de elenco. Você não sabe o trabalho que o seu agente está fazendo, né? Ele não tem que ficar te dizendo cada e-mail que ele envia, cada proposta que ele faz. Às vezes a logística do dia, da agenda do teu agente não permite isso. E tem gente também que prefere não falar para não gerar ansiedade no artista. Eu acho super compreensível, enfim, cada um tem a sua metodologia de trabalho, mas é importante entender que existe um momento da vida em que você pode fazer isso. Normalmente o momento é quando você está livre,
você não tem uma pessoa te representando, tá? É importante para não dar ruído, porque depois o produtor de elenco vai falar assim, pô, mas os caras não se comunicam, teu agente já falou comigo, fulano. Mal, muito mal. Ou então, quando ele disser pro teu agente, olha, ontem recebi um e-mail do ciclano. Muito ruim, muito ruim. Isso costuma dar babado. Então, vamos pensando aí, se alguém tiver um medo específico, sim, sei bem como é isso, sabe mesmo. É bem desagradável, é bem desagradável. Mas a minha pergunta é, você tem medo de quê nesse processo de candidatura espontânea? Você tem medo de ser chato? Você tem medo de ser repetitivo? Você tem medo de passar a ideia de que está pedindo, e aí constantemente pedindo uma oportunidade? Isso é dureza, né? Porque tem hora que parece que é isso mesmo. Principalmente se você não está... Acho que se você não está confiante do material que você está propondo para esse produtor ou para esse diretor. Eu gosto de começar a pensar nisso de uma forma que seja legal, agradável e confortável para todo mundo. Eu entendo que um produtor de elenco, que um diretor de elenco, vive do material humano, vive de pesquisar artistas para propor esses artistas a diretores, a realizadores e a projetos, né? Eles estão atrás de pessoas que possam dar vida a obras, a personagens. E o ator, então, é a matéria-prima dele. E é bem legal quando esse cara tem essa consciência e trata o ator dessa maneira. E eu acho que essa é a regra, não é a exceção. Vocês se apegam muito à exceção, uma meia dúzia de pessoas frustradas que, se bobear, não gostam do trabalho que desempenham. E não estou dizendo que não acontece, mas eu acho que é a exceção, não é a regra. Eu acho que tem muito mais produtores de elenco e diretores de casting que gostam de atores, que apreciam o trabalho do ator, do que aquele que despreza e não respeita. A questão é que a gente também entra aqui num processo de overacting, de drama queen, e supervaloriza a reação de uns e generaliza, né? Isso é uma característica das pessoas quando elas estão ali naquele quadro de vitimização. Então, assim, tipo, já não mando porque não sou bem recebido. Preguiça desse momento. Não é que não é bem recebido, o mundo não gira à nossa volta. Vamos tentar ver a coisa de outra perspectiva. Imagine que você é um produtor de elenco muito requisitado, que você trabalha na emissora que todo mundo quer trabalhar, que todo mundo está à espera de uma oportunidade, que está todo mundo assim achando que aquele é o único lugar no mundo em que a minha vida vai dar certo. Imagina quantos e-mails esse cara deve receber por dia com links de self-tapes e videobooks e e-mails fantásticos de gente que se propõe e que pede uma oportunidade. Vamos botar assim uma média de, sei lá, 100 e-mails? Se eu abro a minha caixa e tenho 50 e-mails, eu já fico arrepiada, né? Imagine eu ter 100 e-mails com 100 links de 100 videobooks ou 100 show reels de gente sem noção. Que eu espero que desses 100, a maioria tenha noção. Mas o que na maior parte das vezes acontece também é um material um pouco disparatado. As pessoas não respeitam o tempo do outro. E aí você faz uma coletânea dos melhores momentos da sua vida que tem a bagatela de 20 minutos. Cara, o cara não tem tempo para assistir 20 minutos. E não vai ter tempo para te dar um feedback de um vídeo ou de um show reel com 20 minutos. Porque você não teve a delicadeza de se preocupar com o tempo dele. Então, às vezes, tentar ver a coisa de uma outra perspectiva será que o meu material está estruturado de forma a impactar o outro positivamente? Será que eu consigo reter a atenção desse cara nos 20 primeiros segundos da minha self-tape, ou do meu videobook, ou do meu show reel? Será que eu realmente fiz um material bombástico, super resumido, que já deu para esse cara lembrar de mim, ou contextualizar, ou saber quem eu sou, para isso inaugurar um fluxo de comunicação? Porque é importante lembrar
que a gente cada vez tem menos tempo para passar a nossa mensagem. E pensando dessa maneira, eu acho que a candidatura espontânea tem que ser alguma coisa muito estratégica, não é? Não é para você resolver a sua vida, é para você deixar uma excelente impressão para um próximo passo, que pode ser um e-mail resposta da parte dele dizendo: nossa, fulano, o teu material está incrível, vamos marcar um casting, vamos marcar um teste, vamos, como é que fala? Não é um teste, vamos atualizar o seu registro de imagem. Why not? Ou você já tem registro aqui na produtora ou aqui na emissora, vamos fazer? Ah, olha, está muito antigo, acho que valia a pena fazer novamente. Cara, não é. Aquele e-mail, aquele primeiro contato não é para resolver a sua vida. Portanto, respeite o tempo do outro, seja seletivo na informação que você coloca nesse e-mail, seja gentil. Outra coisa que é importante falar é por onde você entra em contato com essas pessoas, né? Produtores de elenco, diretores, pessoas que decidem. É lícito que essas pessoas estejam nas redes sociais para se divertir e não queiram ser abordadas profissionalmente. Eu não acho nada tão deselegante quanto você começar a falar com alguém via WhatsApp por ter conseguido o telefone dessa criatura em algum lugar, sabe Deus como, ou via direct, se vocês não se conhecem. Mensagem de direct e mensagem de WhatsApp eu considero extremamente pessoal. Acho que tem outras formas da gente falar de assuntos profissionais. A menos que esse cara tenha lançado aqui no Instagram, por exemplo, um stories ou um post falando, anunciando que tem um teste de elenco e se coloca disponível e aberto para tal conversa. Mas porque você ficou escauteando as redes sociais e chegou à conclusão que ele é o produtor da próxima novela das 7 e você começa a massacrar o cara nas redes sociais, eu acho isso de uma deselegância, né? Tão deselegante quanto o que não responde a um e-mail profissional, ok, né, de uma candidatura espontânea. Eu acho que existe hora e lugar para tudo. Existem redes sociais /profissionais exatamente para isso, para falar de assuntos profissionais. Veja lá se a pessoa que você está procurando está nessa rede, se ela tem um e-mail dela visível, se ela está disposta a receber candidaturas espontâneas. Hoje todo mundo está em alguma rede social, inclusive por motivos profissionais. Eu acho que é filtrar isso, saber fazer essa pesquisa, ter a sensibilidade de perceber de que maneira aquela pessoa gosta de ser contactada, né? Um pouquinho de inteligência para não ser ofensivo na sua abordagem. E lembra, você não é o umbigo do mundo, você não é a única pessoa que se lembra de mandar mensagens para os produtores de elenco, e eles não passam a vida sentados à espera de serem contactados e terem que responder imediatamente às nossas urgências, porque eles também têm as suas demandas. Então, tentar aqui ressignificar um pouco esse lugar do produtor de elenco que não responde. Eu já vivi isso, é extremamente desagradável. Você se sentir o pior dos mortais, um lixo humano, quando você aborda alguém e é tratado de uma maneira completamente desprezível. Mas olha, se bobear, a pessoa não estava tendo um dia legal, né? Ou você vai desistir e dar um tiro na cabeça, ou você pensa, a pessoa não está tendo um dia legal, ou ela não está feliz na profissão dela, deve ter levado um esbregue do patrão, alguma coisa não está correndo bem, ou coitada, é uma alma infeliz que está aqui parada fazendo alguma coisa que não gosta, tendo que encarar ator todo dia. Mais cedo ou mais tarde, o sistema acaba explodindo uma figura como essa. Por acaso, essa que me tratou muito mal, mais cedo ou mais tarde acabou sendo ejetada do sistema, porque eu acho que não era uma pessoa que realmente curtia fazer aquilo que estava fazendo. Devia estar um pouco cansada, sabe lá Deus por quê. E aí essa galera que não desodeira, né, é uma coisa... Tem esses elementos assim estranhos. Então, a pergunta é essa: você tem medo do quê? Você tem medo de ser inoportuno? Você tem medo de parecer que tá sempre pedindo uma oportunidade, né? Mas assim, vamos tentar achar o caminho do meio. Você não precisa
encarar a candidatura espontânea como alguém que está pedindo licença para existir. Agora, existem outras estratégias para você se fazer lembrar. E aí há muito que se dizer sobre a forma como os atores usam as próprias redes sociais, não é? Tem tanta gente que virou... como é que chama? Especialista em abertura de bots. Né? Tipo, passa o dia testando produto e fazendo... Pô, incrível, cara. Encontrou uma fonte de renda, está fazendo publicidade através das suas redes. Mas, assim, não se queixa se você está orientando toda a tua comunicação para esse lugar, não se queixa de um produtor de elenco não te achar interessante enquanto artista. Pode ser que um produtor de elenco que esteja procurando alguém que até entregue um trabalho razoável e que fale para as massas e que comunique com algumas marcas, ache isso interessante. Mas se a gente vai falando de valor artístico, de tentar chamar a atenção para o trabalho que eu posso entregar, para a qualidade de artista que eu sou, eu acho que é muito importante eu pensar também como é o meu posicionamento nas redes, não é? Que tipo de conteúdo eu estou colocando aqui? Eu acho que o não está sempre garantido e para pessoas que, como você, tem uma atitude tão empreendedora, eu acho até, a gente já falou isso tantas vezes, né, nas mentorias, quando você encontra esse lugar de ser um artista mais autônomo, você tira a pressão e a ansiedade e a expectativa de resposta desses e-mails e dessas abordagens. A gente precisa sim, porque todos nós precisamos de uma oportunidade de trabalhar e desejamos chegar a determinados lugares. A gente não quer ser artista para passar a vida inteira fazendo só os nossos projetos. Eu acho que a nossa arte é super colaborativa e quanto mais gente a gente conhecer, mais à frente. Mas se eu parar para fechar uma conta de quantos nãos ou de quantas indelicadezas eu de fato tive nesses 30 e poucos anos de carreira, gente, foi menos de 10% das minhas abordagens. Elas me marcaram profundamente. Foi extremamente deselegante, extremamente desagradável? Foi. Mas só tinham duas coisas a fazer. Ou desistir diante de uma reação daquela, ou tentar ressignificar e avançar. Né? E é isso. Inteligente é aquele que consegue ressignificar as coisas ruins que acontecem na vida para tentar saber de que maneira aquilo vai te aproximar ou te afastar da sua meta, né? Eu brinco muito com uma coisa que assim, é o que a gente escolhe, né? Você é aquilo que você escolhe ser diante das coisas que te acontecem. Se você leva a mal a resposta de um diretor, de um produtor ou de um agente, isso te empodera ou isso te desempodera? Porque o negócio é você puxar o controle para você, você puxar a responsabilidade para você, você entender o que é que dá para fazer nesse lugar. Não dá para tratar com uma pessoa que não quer tratar. Agora, depois vai para casa e vai refletir no assunto. Pô, mas será que eu respeitei o tempo desse cara? Será que eu coloquei um material que justificava ele parar o tempo dele, me dar 5 minutos de atenção? Porque às vezes você também pode estar muito equivocado no seu processo de abordagem, né? E é muito mais fácil a gente passar a culpa para o outro do que rever esse lugar, né? Porque dá trabalho fazer material novo, dá trabalho editar um bom showreel, e é esse o teu trabalho. Ter trabalho para se mostrar bem ao mercado. E principalmente nos dias que correm, pensar se a sua rede social ou aonde você se apresenta mais, aonde você está mais acessível para essas pessoas, se você de fato está entregando um conteúdo relevante. Se essa pessoa tem vontade de te consumir ou se ela faz assim, next. Né? Não é ser o louco do Instagram na produção de conteúdo e postar todo dia uma selfie-tape. Não é disso que eu estou falando. Mas o que você faz é relevante para essas pessoas, você está trazendo o fator surpresa para o dia dele, você está deixando a pulga atrás da orelha e esse cara fala, pô, fiquei mesmo com vontade de trabalhar com esse cidadão.
Porque eu vejo coisa de gente que me dá vontade de trabalhar, e eu vejo coisa de gente que não me soma nada. E que, next. Porque hoje falar bem, entregar um material mais naturalista, não sei o que, cara, quase todo mundo já está se desenrascando bem na frente da câmera. Hoje a gente está procurando alguma coisa mais no artista. A gente está realmente procurando o fator wow, né? Eu quero ver uma cena que me arrepia, eu quero... Se eu paro para ver alguma coisa, eu quero ser tocada por aquilo. Agora, tu imagina o cara que ocupa um lugar de poder, de decisão, de pensamento estratégico, de elenco, quanto material bom ele não deve receber por dia. Então, por que será que você não está tendo uma boa resposta? Será que o problema é mesmo só do outro? Coisas a não fazer já ficaram claras, né? Pelo amor de Deus, não manda um WhatsApp para quem você não conhece, para quem você nunca viu. E principalmente se essa pessoa não te deu o contato telefônico dela. Mensagem no direct, tu não é amigo. Para pedir trabalho, não é o lugar. Né? Ah, Carla, mas se eu postar uma coisa bacana no meu Insta ou no meu Facebook, estou produzindo uma série, estou fazendo umas coisas, e um produtor de elenco me achar, ótimo, era para isso que você estava trabalhando, né? E é isso. Aí, nesse caso, há uma hierarquia. Você está propondo, o outro está pesquisando, e ele tem alguma coisa para você, né? Ele tem uma proposta para te fazer. Eu acho que a tua proposta vem com uma outra embalagem, vem num outro lugar, vem nesse lugar de estar ali sempre com um conteúdo muito bacana, muito relevante, que fale especificamente para essas pessoas. Você tem que causar interesse nessas pessoas. Pense nisso, pense na sua rede social, se você está querendo ir mais longe como artista, em falar para quem consome artista. Não é para ser o cabeçudo intelectual e fazer uns vídeos muito loucos fora da casinha que ninguém vai partilhar. Porque pensa também numa outra coisa. Ninguém partilha uma coisa que não gosta. Vocês que produzem conteúdo autoral e artístico, vocês acham que as pessoas podem ser deliberadamente propagandistas do trabalho de vocês. Partilha aí a minha live, partilha aí o meu show, partilha aí o meu... Gente, eu só partilho aquilo que eu gosto. Independente de ser pago ou não. Eu partilho aquilo que eu consumo e que eu acredito. Né? Até essa coisa do partilha aí para me ajudar, eu acho chato, sabe? Acho muito chato. A gente pede isso para o pai, para a mãe, e a família faz, né, para agradar. Mas quando a gente quer uma atitude mais profissional, você tem que entender que se o seu conteúdo não está sendo partilhado, tem alguma coisa com ele. Olha aí, ótima estratégia, ótima estratégia. Antes de mandar a self-tape, demo reel, show reel que você acha que está fantástico, bota lá no teu Instagram para ver se vai acontecer alguma coisa, se a sua audiência vai consumir. Aliás, você tem uma audiência no Instagram? A sua audiência de rede social consome o seu trabalho ou só faz like nas suas fotos e não comenta os teus posts? Não é consumidor do seu talento principal? Você comunica esse talento principal na sua rede? Também você pode me dizer, não, Carla, olha só, minha rede social é minha rede social, e não exponho aqui o meu trabalho. Ok, então também não queira tirar daqui essa oportunidade. Né? Se você não planta isso, você não pode esperar colher isso. Então, vamos ajustar aqui as nossas expectativas. Né? Se esse comportamento aí que você tem não está atraindo o que você quer, seguramente você precisa rever o seu comportamento. Né? Só tem uma forma de você mudar o resultado, revendo a estratégia, revendo o comportamento, revendo esse hábito, revendo talvez esse sistema de crença, não é? De achar que as coisas aconteciam como aconteciam antes, elas já não acontecem antes. A abordagem através do digital, os castings, os testes de elenco, as audições no online devem, né, tudo indica que sim, porque está se economizando um grande dinheiro com isso, mesmo que infelizmente tenha acontecido em função de uma pandemia. A gente descobriu que
Tem muita gente boa que sabe produzir um bom material para ir a casting. Então, aqueles que não sabem e que estavam escravos de uma oportunidade de serem chamados para chegar numa sala de testes de elenco e serem gravados e filmados, esses aí vão ter que se espavilar, vão ter que correr atrás do prejuízo, vão ter que começar a aprender a se filmar, vão ter que produzir um bom conteúdo, vão ter que produzir um teste, porque, sim, agora as exigências são muitas, tá? Para ir a um teste de elenco. E estava na hora. Eu acho até que ficou mais democrático. Para a galera que sofre de ansiedade de desempenho, fala aí, deu um jeitaço, né? Tu que ficava meio tenso na hora de entrar numa sala de teste, hoje pode fazer na segurança da sua casa, na paz do Senhor, tem o seu home studio, monta ali a sua luz, passa o dia gravando aquilo. A gente controla o ambiente, a gente pode se dar ao luxo de fazer 20 vezes até ficar incrível. Mas faça até ficar incrível, pelo amor de Deus. O que fazer, né? Vamos botar aqui o foco na solução. Primeiro, vamos entender que a exceção à regra é um produtor ou um diretor de casting que, de repente, não curte essa abordagem. Tira o foco desse ciclano, não é o único que decide, que atua no mercado, deixa que ele precise de você, jogue para outras frentes, vá atrás de outras pessoas que estão mais receptivas. Cara, quem está no Brasil, quem quer trabalhar no Brasil, tem excelentes plataformas de elenco, não é? Nada tão democrático quanto isso. Quantas emissoras têm os seus e-mails de acesso ao departamento de elenco exposto no seu site? Quantas produtoras de cinema, de séries, de publicidade têm o seu banco de atores e que você pode mandar um e-mail, mandar um link de uma self-tape? É uma questão de pesquisa, é uma questão de buscar pessoas que estão receptivas a isso. Naquela rede social lá que foi criada para ambiente profissional, tá todo mundo do audiovisual lá, porque ninguém é louco. Ninguém tem o futuro completamente garantido. Todo mundo, da noite para o dia, pode estar na rua. Então, ali naquele ambiente, as pessoas estão para isso. Como é que está a tua página lá? Como é que está o teu perfil lá? Você está bem representado? De repente, esse lugar é um lugar interessante. Não estou dizendo que seja um lugar onde você deva atuar mais. Mais uma rede social. Gente, temos pena. Você tem que estar aonde se joga, né? Então, com uma abordagem profissional, elegante, não invadindo o espaço do outro, respeitando o tempo das pessoas, não mandem materiais imensos, não mandem coisas enormes, ter uma comunicação personalizada, ter atenção realmente ao que você posta nas suas redes, se o teu material está atualizado, se as pessoas estão conscientes do que você está produzindo. Você é uma empresa, de certa forma você é a sua empresa. Self-tape ou videobook, no caso dos atores? Tudo depende de quanto dinheiro você tem para começar. O videobook vinha atender a uma necessidade do mercado e uma dor do mercado que era muito clara. As pessoas não tinham como chegar aos produtores de elenco e aos diretores, né? As emissoras estavam todas muito blindadas, ninguém tinha acesso àqueles e-mails, aos contatos de e-mail, aos telefones. Não era assim essa festa que está hoje, né? A vontade, a vontadinha, como a gente diz em Portugal. E aí o videobook acabava sendo aquela carta que chegava, o fulano chegava para trabalhar e estava lá um videobook pousado na mesa dele para ele assistir. E era uma ceninha rápida, quando você já tinha alguma coisa mais no seu currículo, fazia-se um capítulo à parte, e aí fazia uma montagem dos teus melhores momentos, né? Sempre com esse cuidado. Eu fui das primeiras pessoas a fazer com o Hugo videobook no Brasil. E funcionava pra caramba. Por quê? Porque, de repente, tinha um momento do produtor de elenco em que ele vai assistir aquilo sozinho, e chegava até ele algumas coisas que, de repente, ele não conseguia descobrir tão facilmente lá na rua. Hoje, você pode fazer esse material by myself
postar na rede e trabalhar a sua rede o suficiente para que essas pessoas venham a ser também a sua audiência. Eu acho que o videobook vale a pena quando você ainda não está seguro sobre como escolher uma boa cena para você, como é que o mercado te vê. Se você ainda não tem essa consciência sobre si mesmo, sobre estratégia de preparação de um material, conversa com um profissional da tua confiança. Não se meta sozinho, porque também eu falo, um pato, um tiro. Você não vai ficar mandando self-tape toda hora para o produtor de elenco, gente, porque não há vida. Toda semana o cidadão me manda uma self-tape nova. Que raio que é esse? Então, quando fizer, faça bem feito. Se não sabe decidir, procura alguém que te ajude a decidir isso. Se tem um agente, possivelmente ele vai participar desse processo de decisão com você ou vai te encaminhar para um profissional especializado, para um preparador de atores, para uma empresa que faça videobooks ou que te ajude a fazer uma self-tape. Você também pode fazer uma self-tape com um diretor, com um preparador de ator e se filmar sozinho, pode ter preparado com ele, né? Então, lembrando que você tem outras formas também de fazer o seu trabalho ser conhecido. No Brasil, existem plataformas seríssimas de elenco. E existem muitos produtores de elenco, muito mais produtores de elenco, que são receptivos e que gostam de ator e que respeitam o ator, do que meia dúzia de gente mal amada, frustrada, que trata mal o ator. Então, assim, vamos, passa para frente. Não era um bom dia, tenta de novo. Mesmo que seja daqui a um ano, mas tenta de novo, tá bom? O importante é a gente não desistir, revendo sempre a nossa estratégia, tendo essa sensibilidade de saber se o problema não está do nosso lado, se o problema está mesmo do lado de quem está recebendo, né, a nossa candidatura espontânea. Pensa sempre como quem vai estar recebendo. Imagina sempre a pessoa que vai estar sentada à sua frente, né? Isso vai fazer a diferença no dia dela. Você resolveu um problema para ela, ela tem mais um ator incrível ali no banco dela. É muito importante você ter o seu material. Importantíssimo, Inês. E ter um material que você tenha paz de espírito, de saber, o meu material tá legal, o meu material me representa, o meu material me vende bem. Essas etapas têm que ser todas planejadas cuidadosamente, porque existe muito mais coisas lá fora que nos desestabilizam quando a gente está começando a nossa carreira, tem muito mais fatores que geram ansiedade e angústia. Então, se você puder, tente dar esses passos de forma mais segura, você vai ficar mais tranquilo, porque senão você sempre vai ficar naquele, ai, será que ele recebeu? Ai, não respondeu, porque tá uma merda, meu material deve estar uma merda. Ele já não respondeu, você não vai ter chance de saber, né? Isso era para ter sido feito antes. E outra coisa que a gente falou lá no início das lives, não comece a casa pelo telhado, tá bom? Não queime tiros antes da época, não pule etapas. Existe um momento de se preparar, existe um momento de estudar muito, existe um momento de construir um acting extremamente poderoso. Excelência versus perfeição. Nosso lema, né, Inês? Nunca mais vou esquecer da aula que você assistiu da Xícara. Adoro excelência versus perfeição, é verdade. A gente não tá perseguindo a perfeição, até porque eu não sei se existe um acting perfeito. Eu acredito num acting humano. Eu acredito numa atuação humana, né? E dentro do humano há o vulnerável, há uma fragilidade. E a gente vai estar sempre tentando ajustar esse material. Mas eu estou falando de uma coisa mais estratégica, de ter esse brio, de estar atualizando constantemente o seu material. Faça um plano de trabalho para o seu ano, não é? Quantos materiais eu vou fazer ao longo de um ano? Se um não funcionar, quantas vezes eu vou renovar? Porque você não vai poder ficar voltando nas mesmas pessoas sempre com um material novo. Para ele, vai soar como tem alguma coisa errada aqui. Se você está precisando acessar essa pessoa através desse canal, um e-mail direto, para dentro da empresa, uma abordagem mais pessoal, vai soar como tendo alguma coisa errada. Em algum momento vai realmente parecer que você está ali, pelo amor de Deus,
me dá uma oportunidade, entendeu? E não é isso que você quer comunicar. Você não está ali para pedir uma oportunidade. Você está ali para mostrar que você entrega resultados incríveis, que você é um excelente profissional, que você é um profissional conectado com o teu propósito, que você usa também as tuas redes para isso e que você sabe produzir um conteúdo relevante e respeitar o tempo dos outros, tá bom? Assim, para que eles também respeitem a você e consigam te dar esse feedback, esse e-mail de resposta, e quem sabe, por que não, uma oportunidade, não é? Que afinal foi para isso que você fez o material. Mas lembra, você não tem que acertar tudo no primeiro material que você está enviando. Essa dica é poderosa, tá? Isso aqui é dica de mentoria. Você não precisa entregar tudo. Então, seja econômico. Não coloque a sua vida inteira num primeiro momento, num primeiro contato. Você quer abrir o fluxo de comunicação com essa pessoa. Você quer chamar a atenção dessa pessoa para você. Aprenda a ir entregando as coisas também aos poucos, né? Isso é estratégia para reter aqui a atenção do cara em você. Mandar uma segunda self-tape para a mesma pessoa, como uma mensagem direta e personalizada para ela, uma coisa que mudou muito pouco em relação ao anterior, não, você vai ser monótono e repetitivo, e vai ser aquele cara, lá vem o chato, entendeu? Essa sequência de cenas, ela talvez faça muito mais sentido dentro dos seus canais, quando você tem um planejamento de comunicação, quando você começa a produzir um conteúdo. Não sei se o Luiz ainda está aqui, mas está pensando, a gente tem aí desenvolvido um trabalho incrível. O Luiz lançou uma série completamente autoral e que está dentro do mesmo tema. Então, um trabalho lindo. É o mesmo tema, está dentro do mesmo estilo, mas ele vem ali como um performance, trazendo a cada episódio uma coisa nova. A chance dele inaugurar um fluxo de comunicação, encontrar a audiência dele, é muito grande. É muito grande. Tem gente que faz cenas maiores, né? E bastante intensas e interessantes. Mas eu acho que a gente tem que começar a construir essa audiência. Não esqueçam disso, está muito difícil reter a atenção das pessoas. As pessoas andam, todas elas, super ocupadas e muito ocupadas nos seus celulares e nos seus telemóveis. Então, façam essa observação até da forma como vocês consomem as coisas, para entender como é que as pessoas também talvez estejam recebendo o nosso material, tá? É isso aí. Eu espero que rapidamente você encontre o seu lugar no mundo. Se não encontrou ainda, não desiste. É uma questão de persistência, de insistência, de mentes flexíveis, de pessoas que conseguem estar revendo suas estratégias, que não são resistentes à mudança, e os tempos mudaram. Esse ambiente que nós estamos, ele é extremamente propício para vocês construírem muita coisa. Aprendam esse código de ética, aprendam essa elegância, aprendam a ser agradáveis para a sua audiência e a trazer um conteúdo relevante. Está muito próximo do tempo em que você pode ter a sua própria sala de teatro, a sua própria sala de espetáculo virtual. Não é? É uma questão de trabalho, é uma questão de dedicação. E eu espero que rapidamente você consiga fazer isso. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã.